Eu convido a toda a igreja aqui presente para ir comigo ao capítulo 33 do livro do Êxodo. Bom, queridos, todo mundo achou o capítulo 33 do livro de Êxodo? Então, acompanhem comigo a palavra deste rico texto sagrado. Amém? Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perezeus, os jebuseus, os heveus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, que notícias más eram estas? Que Deus manda ir, mas disse: eu não vou junto. Já pensou? Deus manda você, Jaime, ir para um lugar e disse: você vai, mas eu não vou junto não. Então, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, em outra versão, joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele quem? Moisés na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés ao arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo,
Porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a sua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha com a mão, te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Bondoso e maravilhoso Deus, quero mais uma vez render toda a gratidão e todo o meu louvor ao Senhor. É bom estar aqui neste lugar, é maravilhoso nessa noite olhar para o rosto de cada filho e filha de Deus aqui, e nesta noite poder compartilhar daquela palavra que não é minha, mas a palavra de Deus. Abençoa o nosso coração. Espírito Santo, tu és livre, tu és bem-vindo nesta noite. Venha tomar-me, venha falar primeiro a mim e a cada um de nós nessa noite. Em teu nome, Jesus, é que eu oro, agradecido. Amém e amém. Bom, aqueles que vieram hoje de manhã e que voltaram hoje à noite, lembra que eu disse que hoje à noite eu estaria falando sobre a maior necessidade da igreja. Qual é a maior necessidade da igreja? Eu acho que em termos de estrutura física, nós somos privilegiados de termos uma igreja muito confortável. Mas sempre a gente tem aquele desejo, gostaria de ter mais algumas coisas. Não é verdade? Para termos um lugar melhor. Mas, meus irmãos, a maior necessidade da igreja não é nesse aspecto físico, material. Isto é bom, eu gosto de ir no lugar. Domingo fomos a uma das nossas igrejas, lá em Minas Gerais, na cidade de Contagem, e eu estava dizendo para minha esposa: que banco desconfortável, sem anatomia nenhuma,
onde, para um velho como eu, de 74 anos, depois de uns 30 minutos, começo a ter que ficar me mexendo, começa a ter problema na coluna, porque quem planejou aqueles bancos não foi muito feliz na sua anatomia, na questão da inclinação. Um banco sem conforto, uma tábua estreita, um encosto estreito, está entendendo? Eu sei que um lugar confortável é bom. Sentar no lugar onde você pode ficar 1h30 e não sair estressado, cansado, não ter que levantar, ir lá fora, relaxar um pouquinho, depois voltar. Mas eu nessa noite quero falar de uma necessidade que não é nesse sentido físico da igreja. A maior necessidade da igreja, irmãos, é a presença de Deus. Esta é a maior necessidade da igreja. O texto que nós lemos hoje à noite, nós vemos o profeta Moisés, o líder que Deus levantou para, durante aqueles 40 anos, pastorear a sua igreja, conduzir a sua igreja, levar aquele povo que era milhares de pessoas, da terra do Egito até a terra da promessa. E neste ponto da caminhada, chega um momento, irmãos, muito terrível, nesta caminhada do povo de Deus à terra prometida, ao ponto de Deus declarar para o pastor: olha, eu não vou mais no meio de vocês. Vocês podem ir, Moisés, mas a minha presença daqui para frente não vai. Deus estava dizendo: sabe por que, Moisés, a minha presença, eu não posso ir no meio de vocês? Porque este povo, Moisés, que você pastoreia, é um povo de dura cerviz. É um povo que, se eu for caminhar no meio, eu vou destruir todo mundo. Qual foi a atitude de Moisés? Se o senhor não vai, eu também não vou. O que Moisés, eu gosto de Moisés, viu? Moisés era, como diz o outro, ponta firme. Ele disse: se o senhor não vai, não faz sentido eu ir. Se o senhor não pode ir no meio de nós, eu não posso ir. Qual foi a razão que Deus retirou a sua presença do meio daquele povo? Povo que na terra do Egito viu Deus fazer milagres extraordinários, fazer obras sobrenatural de uma... Olha, era cada dia um milagre diferente, cada dia tinha uma obra sobrenatural, o poder de Deus manifesto na terra do Egito. Quando eles saem do Egito, quando eles se deparam diante do Mar Vermelho, e Faraó resolve mudar de atitude e de persegui-los e trazê-los de volta, e eles clamam a Deus. Eles primeiro reclamam de Moisés, mas depois clamam a Deus. E mais uma vez Deus faz algo tão sobrenatural, que foi abrir o mar e a nação de Israel, todo o povo atravessar o mar. Não havia dúvida que Deus era com eles e que não haveria nenhum tipo de dificuldade que não poderia ser vencida. Eles atravessam o mar e logo depois da travessia do mar, Deus
eles continuam a sua caminhada com Deus, mas chega aquele momento que Deus disse a Moisés: Moisés, daqui para frente eu gostaria que este povo tivesse princípios, regras, estatutos, lei. Por isso você vai subir para me encontrar naquele monte chamado Sinai. E lá, Moisés, eu vou entregar para você a lei para conduzir o meu povo, todos os princípios espirituais, princípios éticos, mas também princípios de saúde, de medicina, de tudo. A lei que Deus deu a Moisés era tão completa que cuidava do corpo, da alma e do espírito do povo dele. Moisés fica lá 40 dias. E quando Moisés desce, Deus disse para ele: desce depressa. Porque lá embaixo, este povo, que é meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo distanciou-se de mim. Este povo prostituiu a sua vida diante de mim. Eles tinham forçado o irmão de Moisés, fabricaram um bezerro de ouro, um ídolo, e eles então começaram a adorar aquele bezerro de ouro, e na verdade era uma festa mais ou menos como a que vai acontecer aqui no Brasil nesse próximo final de semana. Foi uma verdadeira orgia, porque começaram ali a festejar, a cultuar aquele bezerro de ouro, e começaram a dançar, e de repente começaram a prostituir, porque não era apenas uma festa, era uma verdadeira orgia. Não sei se viram no Jornal Nacional ontem, que somente no estado da Bahia, a saúde pública distribuiu mais de 2 milhões de camisinhas. Para que serve camisinha? Para fazer sexo. E não é para fazer sexo com a esposa, porque o marido com a esposa não precisa de camisinha. Não é verdade? É esta orgia chamada carnaval, esta orgia, esta festa do inferno diabólica, carnal, das trevas, que nesses dias vai com certeza ser parecido com o que fizeram ali naquele monte, mas praticada não por pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Tudo isso aconteceu, irmãos, no meio de quem? Do povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus fez milagres, o povo que Deus mostrou que Ele era com eles, o povo que diz: eu não quero que vocês sejam escravos de ninguém, que vocês morem numa terra abençoada, uma terra que emana leite e mel, um povo que Deus disse: eu quero que vocês sejam o meu povo, eu vou ser o seu Deus, eu vou caminhar no meio de vocês. 40 dias apenas para que eles se distanciam tanto de Deus. E este texto que nós lemos aqui, meus irmãos, tem Deus dizendo: eu não posso ir com vocês. Não é isso que Deus disse? Deus disse ali para Moisés, no versículo 2: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus e tal. Mas eu não posso ir com vocês. Sobe para a terra, porque és um povo de dura cerviz. E eu não posso ir no meio de vocês, porque se eu for junto, eu vou destruir todo mundo. Irmãos, a maior necessidade da igreja
voltando para nós hoje à noite, não é das bênçãos de Deus. A maior necessidade da igreja é a presença do Senhor conosco, amém? O Deus das bênçãos é muito melhor do que as bênçãos de Deus, concordam? Não adianta ter as bênçãos e não ter o abençoador. A igreja de hoje, infelizmente, ela tem mudado a sua ênfase. O evangelho da modernidade foca mais nas bênçãos do que no dono da bênção. Prega mais a respeito daquilo que recebe de Deus do que o próprio Deus. Hoje o homem trocou Deus pelas suas dádivas. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador como elas. Querem os dons espirituais, mas não querem ser conduzidas pelo Espírito Santo, o doador dos dons. Querem coisas, e mais coisas. Nunca se pediu tanto como hoje o povo de Deus pede, mas não querem Deus. No passado, irmãos, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo buscava. O povo este, chamado povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro, protegido, aqui no caso do povo de Israel, protegido de dia por uma nuvem, e à noite conduzido por uma coluna de fogo. Que coisa maravilhosa! A nuvem era símbolo da presença de Deus com eles. Aonde a nuvem estava, porque Deus era com eles. A presença de Deus dava para eles direção. Dava para eles a garantia de que, quando ela se movia, podiam mover, que Deus os estava conduzindo. Mas houve, infelizmente, um dia em que a presença de Deus se retirou do meio deles. O povo pecou. E por causa do pecado, Deus diz que não podia mais andar junto. A maior tragédia, queridos, do pecado é que o pecado separa-nos de um Deus santo. Deus diz: os vossos pecados fazem divisão entre vocês e eu. Irmãos, irmãs, nessa noite, muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a sua presença. Há aquele ditado: pastor, mas Deus não é onipresente? Deus é onipresente, concorda? Deus habita em todo lugar. Deus é um Deus onipresente, em qualquer lugar Deus está. Mas é diferente da presença de Deus em você, amém? Não é Deus com a sua presença de omnipresente, é um Deus presente no meio do seu povo. Todos nós sabemos que Deus está presente em qualquer lugar, mas será que Deus está comungando comigo, andando comigo, habitando em mim, me dirigindo e me conduzindo? Há uma grande diferença. Deus está em toda parte, mas nem sempre Deus, irmãos,
tem a sua presença manifesta na vida e no meio de uma congregação. Quando Deus, irmãos, está presente no meio do seu povo, é notório a alegria, o gozo, a adoração. A presença de Deus faz com que o ambiente mude. Mude ou não mude? Amém, queridos? Então a presença de Deus, ela é totalmente contagiante. É lógico, irmãos, que todos nós entendemos que a presença de Deus no sentido de habitação, alguém pode estar cheio de Deus, experimentando um gozo, alegria imensa de adoração a Deus, e ter alguém do seu lado totalmente vazia, totalmente alheia, totalmente distante de Deus, porque hoje nós sabemos que quem é santuário de Deus não é o espaço, mas o coração de todo aquele que tem verdadeiramente um coração contrito e quebrantado. Nessa pessoa, a presença de Deus não apenas está do seu lado, mas também dentro de nós. Amém? Uma coisa é certa, queridos, não importa o nível que alguém tem de caminhada com Deus, não importa o quanto uma pessoa andou com Deus na vida, uma coisa é certa: o pecado, ele afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Uma coisa é certa, hoje eu quero falar para nós como corpo de Cristo. Seria maravilhoso se eu pudesse estar falando para toda a igreja e não para uma parte da igreja apenas. Irmãos, mais do que nunca, eu e você que estamos aqui, você que me escuta, me assiste, o mais importante para nós hoje é orarmos para que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, comece a falar com cada pessoa que faz parte da igreja, porque a igreja é um corpo, e quando um membro está distante, irmãos, prejudica todos os demais. Um membro doente, ele acaba trazendo complicações para o restante do corpo. O ideal, querido, seria que nós todos começássemos a orar, assim como você já notou que se você está com um problema num dos membros do seu corpo, traz uma certa indisposição para os demais membros do corpo. A igreja é um corpo vivo, a igreja é um organismo vivo, a igreja é a habitação de Deus. Por isso, queridos, aqui Deus estava dizendo para Moisés: não basta eu ir com você, Moisés, eu preciso ir no meio do povo. Mas se eu for no meio do povo, a minha presença irá destruí-los, porque se eles se tiverem comportando desse jeito, estiverem longe de mim, fazendo isso, a minha presença não permitirá que o pecado continue. Meus queridos, santidade e pecado não andam juntas. Uma vida separada para Deus é uma vida separada para Deus. Uma caminhada cristã de imperfeição não agrada a Deus. Uma igreja onde nós almejamos verdadeiramente a glória de Deus, a presença de Deus, o Shekinah de Deus descendo sobre ela, ela tem que começar a orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, não condenar ninguém, não cabe a mim condenar ninguém, cabe a cada um de nós hoje à noite orarmos uns pelos outros, dizendo: Senhor, este povo é teu, carrega o teu nome, fala do teu nome, visite,
derrama dos céus. Você nessa noite que me ouve aqui, você tem orado pelos demais membros da igreja? Tem pedido um avivamento? Este final de semana nós teremos o nosso retiro de jovens. Todos os anos, queridos, nossos jovens vão e voltam incendiados de lá. Mas de repente, muitos deles, logo nas primeiras semanas após o retiro de jovens, toda aquela chama começa a apagar. Não podemos, na nossa caminhada cristã, viver de momentos de glória. Nós temos que viver de glória em glória. Amém? Não podemos viver de momentos de glória, momentos gloriosos, momento que eu me incendeio todo, mas também logo esta chama se desvanece, apaga, eu desisto de todos os meus votos que eu fiz para com Deus e viro as costas para Deus. Vamos orar para os nossos jovens? Está disposto a orar pela nossa juventude que vai se reunir aqui neste final de semana, nos dias do carnaval? Vamos orar por eles. Se na igreja aqui tem ainda alguns jovens que não decidiu ir, ou porque diz, eu não posso ir porque não tenho condição financeira de pagar, fala comigo. Fala com o Alexandre, ele pediu para falar, olha, eu gostaria de ir, tenho desejado ir, mas não posso, vamos ver o que podemos fazer por você, mas gostaríamos de tirar toda a nossa juventude nesses dias de carnaval e levá-los para um ambiente de adoração, de ministração da palavra, um ambiente onde com certeza haverá apelos da parte de Deus para uma consagração de vida, para uma experiência real de salvação. Irmãos, o pecado afasta de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E tudo que eu e você pudermos fazer para levar pessoas para perto de Deus, façamos isso. Faça isso. Olha, abençoado é aquele que abençoa alguém para ajudá-lo a ir para mais perto de Deus, não é? Amém? Eu acho que não tem bênção maior. Se você investir numa pessoa e através do seu investimento, essa pessoa teve de fato um encontro real com Deus que mudou a sua vida, você no céu tem um tesouro imensurável, porque aquele que tira alguém que está preso no mal, prisioneiro do pecado e das trevas, e o traz para a luz, você é a pessoa mais rica dessa terra. Amém? O que Deus quer, queridos, é que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, saibamos que a única maneira de Deus retornar a sua presença para o nosso meio é através do arrependimento. Viu aqui? Nesse texto sagrado? Que quando eles ouviram Deus falar com Moisés, eu não posso continuar no meio de vocês, porque este povo é um povo de dura cerviz, e se eu for junto eu os destruirei. Sabe o que eles fizeram? Eles abriram a boca a chorar. Eles disseram, como podemos ir se Deus não for com a gente? Aí disseram, nós pecamos contra Deus. Eles então removeram tudo que tinham de coisa errada no meio deles. Eles se desfizeram de tudo aquilo que era impedimento. Aquele bezerro de ouro foi destruído. Mas eles também tinham muitas coisas que tinham que jogar fora. Eu creio que se fizeram fogo, foi uma fogueira santa naquele dia. Tiraram todos os atavios, todas as coisas. Era mais ou menos como um carnaval, viu, querido? Queimou todas as fantasias de carnaval. Viu, Luiz? Porque disse que tinha muito atavio. Eu acho que para aquela bacanal lá, a mulherada vestiu
ficou quase pelada, quase sem roupa. Era mais ou menos, eu fico pensando, que o que fizeram aquele dia é mais ou menos como faz no carnaval, meu irmão. Eu vi que a fantasia de uma famosa para esse carnaval, estava vendo no jornal ontem que ela resolveu vestir de topless. O que é topless? Vestir de nada, né? Hã? Como é? Não, eu assisto o jornal, estava vendo. Eu estou lá assistindo jornal. Quero que os irmãos entendam. Eu sou um homem informado. Eu assisto, ontem eu estava assistindo jornal. E eu estava vendo, misericórdia. Já pensou, queridos? É muita maluquice demais. Hein? É só assistir o jornal que você vai ver. Não é? Então, eu fico pensando que naquela festa deve ter sido uma coisa terrível, irmão, porque foi uma verdadeira orgia. Mas quando eles escutam Deus agora conversando com Moisés, diz: olha, para andar no meio desse povo, dá não. Como eu, um Deus santo, que para andar na minha presença precisa ser santo, como eu posso caminhar no meio de um povo assim? O povo se pôs em quebrantamento. O povo disse para Moisés: nós pecamos, nós transgredimos. Suplica, Moisés, a Deus por nós, porque se Deus não for conosco, como é que nós vamos? Irmãos, mais uma vez a história se repete. A igreja de Deus hoje é chamada a um arrependimento sincero, é chamada a um arrependimento verdadeiro. Ali, a congregação de Israel, que é um tipo da igreja de Cristo, compreenderam a gravidade do seu estado diante de um Deus santo. O pecado traz vergonha, traz opróbrio para o povo de Deus. O pecado, queridos, ofende a santidade de um Deus que é santo, santo, santo. Hoje, infelizmente, estamos tendo uma visão muito superficial, irmãos, do pecado. Aquilo que era pecado outrora já não é mais pecado para muitos. Aquilo que era abominável não é mais abominação para muitos cristãos. Estamos, infelizmente, ficando acostumados com o pecado. É muito sério. É muito sério. O amor está se esfriando, o amor para com Deus se esfriando e o amor para com o mundo cada dia aumentando. Jesus disse: não ameis o mundo, mas quando o homem começa a amar o mundo, o amor para com Deus se esfria. Não sentimos tanta fome e sede de justiça como sentíamos antes. Não notamos que a glória de Deus está se desvanecendo do nosso meio. Nem sentimos muitas vezes, irmãos, falta da presença de Deus no nosso meio. Porque a igreja tem se tornado numa sociedade de pessoas, num ajuntamento de pessoas que têm prazer de estarem juntas, de olhar umas pelas outras, de ter comunhão umas com as outras. Mas só isso não basta, queridos. Nós estamos perdendo. Eu quero dizer para os irmãos, com muita tristeza no meu coração, temos chorado muito pouco. Temos clamado muito pouco. E eu desafio cada um dos meus irmãos que estão nessa noite aqui
Deus, irmãos, não mudou. Deus não mudou. Quando este povo ali viu que Deus não ia mais com eles, eles se arrependeram, imploraram pela misericórdia de Deus. Irmãos, não há nada mais sério do que tentar ser um cristão e sem experimentar a real presença de Deus ao nosso lado. É sentir que está vazio, sozinho. Sentir sem segurança. A igreja pode ter tudo, mas se ela não tiver a presença de Deus, ela é pobre e miserável. O que precisamos mais do que qualquer coisa, antes de tudo e de todos, é que Deus, na sua infinita misericórdia, ande no meio de nós. Amém, queridos? Se queremos a presença de Deus no nosso meio, precisamos ter coragem para confessar pecados, coragem para nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, coragem para dizer para Ele: renova o seu amor no meu coração. Até mesmo aquilo que é enganoso, porque o coração do homem é enganoso, pedir: sonda o meu coração, não deixe que eu me conduza achando que eu sou, mas eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Sonda-me, conheces, tu sabes como eu sou e quem eu sou, por isso, Deus, eu te dou liberdade de me sondar. Se tiver qualquer caminho errado, me leva para perto de ti, me tira. Amém, queridos? Se queremos a presença de Deus, nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que ofende a santidade de um Deus que é santo, santo e santo. Precisamos chorar mais. Precisamos nos derramar mais. E precisamos entender que pecado não faz parte da vida de um cristão. Amém? Hoje eu fiz uma pergunta na igreja, na escola dominical. Eu perguntei: acham que um crente pode ficar possesso de demônios? Para minha surpresa, muitos irmãos disseram: eu acho. E eu disse: não, um ex-crente até pode. Um ex-cristão, uma pessoa que foi e que abandonou Deus, pode. Mas cristão não. Porque numa mesma casa não pode habitar dois senhores. No mesmo corpo não pode habitar. A Bíblia diz que nosso corpo é santuário de Deus. E no mesmo corpo que é santuário de Deus, não pode habitar demônios. Uma mesma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo não pode ser conduzida por demônios. Não servimos a dois senhores. Porque se tentarmos servir aos dois, não tem jeito. E muitas pessoas dizem: pastor, mas Jesus tinha 12 e um deles ficou possesso. Vai ver na Bíblia o que Jesus fala de Judas. Jesus diz assim: não são 12 aqui que vocês estão aqui do meu lado?
porém um de vocês é demônio. Se referindo a Judas. Judas nunca foi crente. Jesus chamou Judas de capeta, irmãos. Já pensou? E são 12 que tem aqui, porém um dos 12 é um demônio. E diz o texto que Jesus se referia a Judas Iscariote, que no momento certo ali, o Satanás verdadeiramente entrou nele. Ele não ficou possesso, ele já era do lado de lá, e ali só foi usado pelo demônio. Irmãos, nessa noite entendamos isso. Deus deseja um povo separado para Ele, para Deus andar no meio desse povo. Amém? Nada pode substituir, irmãos, a presença de Deus no meio da sua igreja. Nada. Bons programas, todas as atividades que temos. Nós somos uma igreja que temos muitas atividades. Temos vários ministérios na igreja, mas todos os ministérios têm uma sincronia, porque nós não atuamos de forma independente, nós somos uma única igreja, amém? Concordam? Por isso, temos que entender que nada pode substituir a presença de Deus. Nós fazemos programas, temos vários ministérios, cada um deles tem suas atividades, mas irmãos, por melhor que sejam as atividades da igreja, nada pode substituir a presença de Deus. Por isso, cada uma das nossas atividades, nós invocamos a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, para que tudo que fizermos, seja até mesmo comendo e bebendo, Deus tem que ser glorificado no meio de nós, amém? Nada pode substituir. Deus prometeu ao povo, é interessante essa passagem, vai comigo no versículo 2, olha lá o que diz o versículo 2, versículo 2, Deus assim diz assim: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, sobe para uma terra, lá no verso 2, que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de vocês, porque és um povo de dura serviço, para que não os consuma, tal. Ouvindo isso, o povo então se arrependeu e quebrantou-se diante de Deus. Mas é interessante, queridos, Deus disse: eu vou enviar o anjo. Moisés disse para Deus: olha, só anjo não basta. Anjo não é suficiente. Que coisa linda de Moisés, eu gosto de Moisés, viu, irmãos? Porque diz a Bíblia que Moisés falava face a face com Deus, como qualquer amigo fala com outro. Moisés era um amigo de Deus, ele abre o coração e fala com Deus. É uma coisa maravilhosa os anjos. A Bíblia diz que eles são ministros de Deus, enviados de Deus para servir os santos. Mas anjo não é Deus. Entenderam? Moisés disse, e o Senhor disse que de fato os anjos são ministros de Deus. Uma coisa maravilhosa, queridos, é ter de fato a certeza que o anjo do Senhor, que tem ministros de Deus, que diariamente nos livra, nos ajuda. Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há substituto para a presença de Deus. Queridos, nada substitui a presença de Deus. Deus prometeu que daria vitória para eles, mas só vitória não é suficiente. É necessário a presença de Deus. Moisés não queria apenas ser abençoado, ele queria o abençoador junto. Amém? Eu não quero ser apenas uma pessoa abençoada, eu quero que o abençoador caminhe comigo. Nada substitui, irmãos, Deus em nossa vida. O que Moisés fez?
Moisés pegou e armou a tenda, chamada tenda da congregação, num lugar bem distante de onde eles estavam acampados, bem distante das tendas, dali de onde eles acampavam, e ele armou aquela chamada tenda da congregação, e diz que todos aqueles que quisessem buscar a presença de Deus, saíam de suas casas ou das suas moradas ali, e iam até a tenda da congregação buscar a presença de Deus. Mas quando Moisés saía, todo o povo saía para fora da tenda e ficava na porta da sua tenda olhando Moisés pelas costas, até Moisés entrar na tenda. E quando Moisés entrava lá na tenda, diz que vinha aquela coluna de nuvem e se punha à porta da congregação, daquela tenda, e Deus falava face a face com Moisés, como um amigo fala com o outro. Meus irmãos, é lindo a passagem que lemos, porque naquele não era um lugar exclusivo de Moisés, diz que todos podiam ir àquele lugar. Aqui nós temos, irmãos, eu diria uma verdade que está faltando na igreja hoje. Os chamados momentos de eu ir falar com Deus, momento de oração. A reunião de oração em todas as igrejas evangélicas é a reunião menos frequentada da igreja. Se uma igreja tem 200, ela vai ter mais ou menos 10% que sai de sua casa para ir só falar com Deus. Só na tenda da oração, só na tenda da congregação. As reuniões menos frequentadas de todas as igrejas, na sua maioria, não lá na Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul os crentes oram 24 horas, daquelas chamadas montanhas de oração, aquilo tem crente orando 24 horas, qualquer hora do dia, da noite, tem muita gente em oração. Por isso há um poderoso avivamento da igreja na Coreia do Sul. Na igreja do Nazareno, na Colômbia, nós temos a nossa maior igreja hoje, está na Colômbia. Temos uma igreja com mais de 15 mil membros. E aquela igreja, irmãos, eles têm um turno de oração de 24 horas. 24 horas, alguns brasileiros foram. O pastor Juan disse que gostaria. Eu estou pensando muito, pastor Juan. Se a gente conseguir uma passagem de avião barata esse ano aí, a gente dá um pulinho lá para participar daquela reunião de oração. Porque você falou que quer ir lá, conhecer a igreja, conhecer e participar daquele momento lindo de oração daquela igreja. Colômbia não é um lugar... Eu já estive na Colômbia, não é tão complicado ir à Colômbia, mas quem sabe nós arrumamos aqui uma meia dúzia de irmãos, vamos lá, na reunião de oração na Colômbia. Concorda, queridos? Eu acho que seria interessante, comece a pensar, porque não amadurece essa ideia. Quem sabe a nossa liderança da igreja, dos ministérios, vamos fazer aqui um pacote. Quem sabe conseguimos em cada 10 passagens uma de graça. A gente pode, Colômbia é aqui pertinho, está entendendo? Nosso aqui faz divisa com fronteira com o nosso país aqui, não é complicado ir à Colômbia. Mas, irmãos, eu gostaria de ir num lugar desse de oração. 24 horas, alguns colegas meus de ministério dizem, pastor, eu fiquei vislumbrado, eu cheguei lá naquela igreja, na igreja 4 horas da manhã, tinha um monte de gente, tudo com a cara no chão, orando, 4 horas da manhã orando. Então, eu quero dizer para vocês, queridos, que quando nós começamos a buscar a Deus, a presença de Deus se volta para o nosso meio. Amém?
Aqui o segredo foi, Moisés sentiu que precisava ter aquela tenda de oração. Ele se retirava para lá para orar. Mas o povo também ia para a oração. Deus prometeu ao povo que se ele buscasse a sua presença, ele ouviria do céu. Não é? Moisés sente que o fardo era muito pesado. A presença de Deus, irmãos, é o mais importante para cada um de nós. Amém? Olha aqui, no verso número 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me disfazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo dizeste, conheço o teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe. Que Deus agora? Deus mudou de atitude, não mudou? Deus disse, eu não vou. O que Deus disse agora? Naquela reunião de oração dele com Moisés, conversando no olho de Moisés, falando face a face com Moisés, sabe o que Deus disse? A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, por favor, não me faça subir deste lugar. Pois como has de saber que achamos graça aos seus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo? E Moisés continua dizendo, disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Olha aqui, queridos, quando a glória do Senhor descia, o povo de Deus todo se prostrava com o rosto no chão e o adorava. Irmãos, o povo de Deus tem que experimentar que a presença de Deus é com ele. E temos que experimentar também do Shekinah de Deus, da sua glória, da sua maravilhosa presença no nosso meio. Amém? É maravilhoso, e eu quero nessa noite desafiar você a saber que nós precisamos de coisas, mas coisas sem Deus não valem nada. Precisamos, antes de tudo, buscar em primeiro lugar a presença, a glória, a direção, a maravilhosa companhia do Senhor conosco, porque Deus conosco nada nos falta. Amém? Se o Senhor é conosco, tudo aquilo que precisamos em quaisquer áreas da nossa vida, Ele tem solução. Que sejamos um povo mais dependente de Deus. Quero desafiar você a sair daqui nessa noite desejoso de orar mais, consagrar mais, pedir mais a bênção de Deus no nosso meio. Fiquemos em pé. Amém? Pai Santo, Deus maravilhoso e eterno, muito obrigado pela sua palavra. O Deus de Moisés está conosco. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Este mesmo Deus que enviou o seu maravilhoso Espírito para habitar em nós, para estar conosco, para nos conduzir, para nos dirigir, para nos dar discernimento, está conosco hoje à noite. Senhor, neste tempo que nós estamos vivendo, um tempo de muita frieza espiritual, um tempo de muita razão e pouca fé,
um tempo onde queremos racionalizar tudo. Ó Deus, traz um renovo de fé para o nosso coração. Nós queremos te conhecer na intimidade, no companheirismo. Rogo nessa noite, meu Deus, que tu mostres aonde estamos errando. Mostres, ó Deus, aonde precisamos voltar para o Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração todos os atavios, tudo aquilo que muitas vezes vamos, ó Deus, acumulando, vamos guardando, vamos acariciando coisas que não agrada o Senhor. Tira, Senhor, toda a vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que nesta noite, ó Pai querido, não faz parte da nossa caminhada de um povo santo e separado de Deus. Tu és aquele que nos sabe, que nos conhece. Nessa noite, Senhor, há aqui um povo neste santuário, mas também, Senhor, com certeza muitos vão assistir este vídeo, muitos vão, ó Pai querido, receber essa mensagem na sua casa, no seu lugar de trabalho, não importa onde. Eu oro nessa noite pedindo que o Senhor use a sua palavra para falar conosco, despertar dentro de nós a fé e o compromisso na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a presença consoladora do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém e amém.